num contexto especial, num contexto geral. Ela está falando a respeito das últimas coisas que estão acontecendo. Se você ainda não pôde ver o que está acontecendo, pelo capítulo 4 do livro de Apocalipse, você vai perceber quando você olhar para o mundo. A palavra do Senhor nos faz saber que na visão de João, quando ele está lá na ilha de Patmos, o Senhor lhe diz para ele que ele iria receber uma visão, ele iria receber as revelações. No capítulo 1, o Senhor fala para João que o Senhor tem algo a mostrar para ele. Ele diz: quando eu estava na ilha de Patmos, pela palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor até a mim, e eu recebi algo da parte de Deus para repassar aos servos do Senhor. São coisas que só os servos do Senhor podem saber, só os servos do Senhor podem escutar e podem suportar as coisas que são ditas no livro de Apocalipse, porque as pessoas que não estão na presença do Senhor, ou aquelas que não estão em espírito, elas não podem entender as coisas espirituais. E o Senhor fala aqui para João, quando ele está contando a sua visão, ele diz que veio uma voz do céu, e essa voz do céu disse: vem cá, e chamou João, e ele, nesse exato momento, ele foi arrebatado em espírito, diz a palavra do Senhor. Se você perceber o capítulo 4 do livro de Apocalipse, quando João é arrebatado, inicia-se a visão propriamente dita do livro de Apocalipse, porque o capítulo 1, o 2 e o 3 fala a respeito das cartas que são direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas que são direcionadas às 7 igrejas da Ásia, elas são especificamente para aquelas igrejas, mas isso não significa que elas não se encaixam num contexto atual. Justamente as duas últimas cartas, que são a 6ª e a 7ª igreja, quando a gente vira a página da palavra do Senhor, a gente pode perceber que o Senhor, ele fala a respeito de duas últimas. Tinha 5 igrejas, depois a 6ª e a 7ª, antes que o Senhor arrebate João e ele veja a glória do Senhor. Essas últimas 2 igrejas, irmão, elas se chamam Igreja de Laodiceia e Igreja de Filadélfia. Há um contexto a ser mencionado a respeito dessa igreja antes que a gente entre propriamente no capítulo 4. E rapidamente eu vou explicar para os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração, para que seja falado hoje para a igreja. Você já não deve mais imaginar que essas coisas que estão acontecendo hoje, elas não façam parte das últimas coisas que concernem aos últimos tempos sobre a face da terra. Quando a gente olha para o planeta Terra, para a sociedade em si, para as pessoas em si, como que estão vivendo, como que estão se comportando, principalmente dentro dos templos, aqueles que se dizem servos, aqueles que se dizem servir a Deus. Quando nós olhamos para esse contexto, irmão, nós vemos 2 igrejas, as últimas 2 igrejas, antes que João fosse arrebatado da terra e visse a glória do Senhor, e tudo aquilo que se desenrola no livro de Apocalipse, porque tudo aquilo que está a partir do 4º capítulo do livro de Apocalipse se desenrola na tribulação. Ou seja, o arrebatamento da igreja é um marco zero para todas as coisas que começarem a acontecer no livro de Apocalipse. É claro que há contextos e muitas coisas que estão descritas aqui também podem ser sentidas no nosso tempo agora, antes do arrebatamento, como um princípio de dores, como um presságio para as coisas que vão acontecer. As 2 igrejas, Laodiceia e Filadélfia, eram as 2 igrejas num contexto totalmente diferente uma da outra. A igreja de Filadélfia, apenas promessas. O Senhor, quando Ele fala ao anjo da igreja, Ele dá apenas promessas e fala para aquela igreja que ela está sendo fiel. Porque fostes fiel na tribulação, eu também te livrarei da hora da angústia. Mas isso não acontece com a igreja de Laodiceia, quando o Senhor diz que vai vomitar ela da sua boca, que ela está em cima do muro, que ela não se decide. É uma igreja que não está na presença do Senhor como o Senhor gostaria que ela estivesse. E quando você olha para o contexto atual, você vê 2 igrejas. Eu vejo
Eu tenho certeza que aquele que é espiritual também vê. Ele vê duas igrejas servindo a Deus. Eu não estou falando de pessoas que estão no mundo. Eu não estou falando do mundo, irmão. Eu não estou falando das pessoas que estão lá fora servindo a Satanás. Irmão, todo mundo que não está dentro da igreja está lá fora servindo a Satanás. Irmão, há dois caminhos. Há apenas duas escolhas. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos. E automaticamente, se nós não servimos a Deus, nós servimos a Satanás. Se nós estamos dentro da casa do Senhor, é para servir ao Senhor, é para fazer a sua vontade. Se nós não estamos dentro da casa do Senhor com um coração sincero, então não há objetivo em estar na presença de Deus. E essas duas igrejas, elas estavam servindo, mas uma delas não estava servindo com sinceridade. E é esse ponto que eu quero que você entenda, irmão. Não estou falando das pessoas lá de fora, estou falando daqueles que têm como profissão servir a Deus, daqueles que estão na presença do Senhor. Por mais que há muitas placas de igreja, por mais que há muitos ministérios, mas nós podemos entender, irmão, que há apenas uma noiva. Pode haver muitas igrejas, mas há apenas uma noiva. Sabe o que isso traz para nós? Isso significa que não importa a placa da igreja. Isso significa que não importa o ministério. Isso significa que não importa o templo, se ele é grande, se ele é pequeno. Não importa essas coisas, nomenclatura. Importa, irmão, é servir ao Senhor com sinceridade pela sua palavra, porque esse é o único caminho que nós temos para chegar ao Senhor, para pisar na cidade com o pé direito, para entrar na cidade pelas portas, para nós poder fazer parte das bodas do Cordeiro. Há apenas uma noiva. A palavra do Senhor não nos dá separação. Ela apenas conta que há uma lavada, remida, há uma que foi resgatada e as suas vestes devem estar brancas. Essa é a noiva. Há muitas prostitutas aí fora. No mundo espiritual, prostituta é aquela que olha de longe e vê a noiva servindo com sinceridade. Ela tenta corromper a noiva, ela tenta se infiltrar no meio da noiva para corromper, para manchar as vestes nupciais da noiva, para que a noiva se corrompa e não venha encontrar-se com o seu noivo. Prostituição significa desvio. No mundo espiritual significa fazer tudo aquilo que é abominável, que é podre, que é imundo diante do Senhor. E nós vemos o contexto de duas igrejas, Laodiceia e Filadélfia, estão vivendo ao mesmo tempo na última hora. Sabe qual é a última hora? É essa, agora que nós estamos vivendo nesse exato momento, os últimos minutos da noiva sobre a face da terra, o qual há também 5 imprudentes. Pode haver 5 prudentes, mas há 5 imprudentes, e elas estão misturadas. Por ocasião da vinda do noivo é que elas serão separadas. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor ensina os seus discípulos, Ele diz que quando aquele pai de família, ele planta nas suas terras o trigo, ele planta o trigo nas suas terras, e ele não plantou nada mais do que o trigo, mas de noite veio o inimigo e plantou também no trigo o joio, e ambos cresceram juntos. Mas por ocasião da ceifa, por ocasião da separação, de quando vem aquele patrão, aquele senhor, e ele faz ali a sua ceifa de toda a sua lavoura, ele separa, junta o seu trigo para si, e o joio ele separa num monte para secar e ser jogado, ateado fogo. Então isso significa o que, irmão? Que é mister que essas duas igrejas se misturem no nosso tempo. É mister que quando nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, enquanto nós estamos servindo ao Senhor com sinceridade, também há do nosso lado pessoas que não estão em sinceridade. Mas nós não devemos nos incomodar com isso, porque o Senhor, o patrão, o pai de família, o nosso Deus, é Ele que se encarrega de, por ocasião da ceifa, separar o joio do trigo e dar a cada um segundo as suas obras. Tem tantas pessoas que dizem, como já foi dito, eu não vou naquela igreja por causa desse, por causa daquele, eu não faço isso por causa disso, por causa daquilo, eu não gosto daquele irmão, daquele obreiro, eu não gosto daquele pastor, isso e aquele irmão. Você não vai encontrar em nenhum lugar
apenas pessoas que sirvam a Deus em sinceridade. Infelizmente, irmão. Irmão, você está dizendo que eu não estou servindo? Não, estou pregando a palavra. E se servir para mim e servir para você, irmão, então nós devemos tomar para nós, porque nós não vamos encontrar em nenhum lugar sobre a face da terra um local aonde todas as pessoas sirvam a Deus de coração. Entre os 12 escolhidos, após o Senhor passar uma noite inteira no monte da oração, pedindo a Deus que Ele enviasse pessoas que lhe seguissem, que lhe assessorassem e que fossem ensinados, discipulados para eles, para que eles dessem continuidade na obra do Senhor. Foram escolhidos quando o Senhor desceu daquele monte 12 e um era traidor. Se aconteceu isso no meio aonde Jesus estava, a quem o Senhor escolheu, por que não vai acontecer no nosso meio? E essas duas igrejas, elas estão sobre a face da terra nesse exato momento. Você deve entender isso. Mas aquele que serve a Deus com sinceridade, ele não olha para o lado. Ele não vem para a igreja para adorar pastor. Ele não vem na igreja por causa do obreiro. Ele não vem na igreja porque esse e aquele chamaram ele, ou esse e aquele vai dar oportunidade para ele. Ele não quer saber. Aquele que serve a Deus com sinceridade, ele não vem para a igreja para receber oportunidade, porque ele sabe que quem dá oportunidade é o Senhor. Ele vem para a igreja unicamente para adorar, para agradecer e para louvar o nome do Senhor, porque aonde nós estamos é o Senhor que nos coloca. E se nós estamos no banco, é porque o Senhor está nos ensinando ainda. E se nós já estamos fazendo algo para Deus, é porque o Senhor determinou que nós já estávamos preparados. Nunca seremos perfeitos, mas o Senhor precisa das nossas vidas. Mas Ele precisa das nossas vidas aperfeiçoadas, irmão. Capacitado, irmão, eu não tenho capacidade. Você tem sim. Se o Senhor te capacitou, você deve entender que a capacitação, o aperfeiçoamento da parte de Deus, ele não é a mesma coisa que dizer que o irmão ou a irmã te capacitou. Ele não é um curso. Deus não dá curso. Deus não dá teologia para ninguém. Deus não entrega diploma. O aperfeiçoamento e a capacitação de Deus é diferente. Ele disse: eu escolho um pequeno para confundir o grande. Aquele que acha que tem ciência, aquele que acha que tem conhecimento, aquele que acha que é mais do que aquele outro e pode fazer mais porque ele foi mais instruído, esse no reino de Deus é o menor. É esse que Deus resiste, o exaltado, o soberbo. Você deve entender, irmão, que o trabalhar do Senhor é diferente do homem. O trabalhar de Deus é diferente. É por isso que nós estamos aqui hoje, irmão. Meu Deus do céu, estou passando luta dentro da igreja, dentro da minha casa. Será quando o Senhor vai me dar vitória? Será quando o Senhor vai matar essas pessoas para que eu possa te servir, Senhor, adequadamente? Podem morrer essas pessoas que estão te incomodando, mas surgir outras, vai brotar da terra outras pessoas, porque o crente sincero que quer servir a Deus sempre vai ter luta. Sempre Satanás vai se levantar na vida dos seus servos para combater, para confrontar a tua vida. Sabe por quê? Porque ele não gosta que você sirva a Deus com sinceridade. E se aquele ou aquela que te incomodava sair do teu caminho, de repente vai surgir mais. Você tem que estar preparado. Porque aquele que serve em sinceridade ao Senhor, não importa quem se levante, não importa quem prega, irmão, não importa quem canta, não importa quem vai estar, se vai estar cheio, se vai estar vazio. Importa que eu vou lá adorar ao Senhor, e o Senhor vai receber minha adoração, meu louvor, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. A salvação individual, irmão. Nós devemos adorar o Senhor não porque Ele tem para nos dar, nós devemos adorar o Senhor pelo que Ele é. Ele é o autor, o consumador da nossa fé, o salvador da nossa alma, e é unicamente por isso que nós devemos adorá-lo. Assim como foi lido, o dever de todo homem é servir ao Senhor. Tem pessoas aí fora, irmão, que não conhecem versículo, uma grandiosidade tão grande, em poucas palavras, de tudo que se tem ouvido. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que não importa nada na nossa vida. Isso quer dizer que tudo isso aqui é em segundo plano, porque a primeira coisa é o meu dever em adorar ao Senhor e servi-lo de todo o meu coração. É a primeira coisa.
E é por isso que eu falo a respeito das duas igrejas que estão sobre a face da terra. Porque muitos se incomodam com as lutas, com o corrompimento que está tomando conta dos templos, das igrejas, das placas, dos ministérios. Isso é cumprimento da palavra, irmão. Você tem que estar preparado para o corrompimento, para você olhar para o lado e ver alguém justificando o pecado que está praticando dentro da palavra. Essa pessoa vai estar do teu lado para explicar melhor. Essa pessoa vai estar do teu lado. Você acha que ela está servindo, você acha que ela está adorando, mas de repente você vê, por causa da Bíblia, por causa de acordo com a lei, você vê que essa pessoa está transgredindo e você diz: meu Deus, como que pode? Aqui junto comigo, aqui nesse mesmo ambiente. E parece que ela não se toca e está fora da palavra. Aí o Senhor vai dizer assim: relaxa, sabe por quê? Porque por ocasião da seiva, o shoyu vai ser retirado, não é agora. Você deve se importar com você. Você deve orar ao Senhor para que o corrompimento que está sobre a face da terra e entrando, chutando as portas dos templos, entrando dentro das igrejas, não alcance a tua vida. E é pela palavra que nós vamos se instruir, irmão. É pela palavra do Senhor que nós vamos aprender e nós vamos estar diante do Senhor por dentro da sua doutrina, sabendo a respeito da sua doutrina. Não é por dentro de regulamento de igreja, não é por dentro de RIs, não é por dentro de diretrizes de homens que colocam isso e aquilo. Irmão, regulamentos são certos desde que baseados na palavra. Não estou dizendo que todos os regulamentos estão errados, mas se eles estiverem baseados na palavra, aí amém. Aleluia. E se não estiverem de acordo com a palavra, irmão, é anátema. A própria palavra do Senhor nos diz: se descer um anjo de luz e falar algo que está contrário à doutrina, ele é maldito. Não interessa se é missionário, se é pastor, se é diácono, se é presbítero, sobe aqui e fala: irmão, é assim, assado. Não interessa quem seja, interessa que você vai por dentro da palavra do Senhor e você vai ver se aquilo que ele está falando é da parte de Deus. E se for contrário à Bíblia, ele é maldito. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E essas duas igrejas estão sobre a face da terra. Elas estão aqui, elas estão ali, elas estão lá. Duas igrejas servindo a Deus, uma com sinceridade e a outra só na capa. Tem pessoas que estão fazendo parte da igreja de Laodiceia, estão em cima do muro ou servindo a Deus de acordo com a sua própria vontade. Aquilo que eles entendem, eles estão fazendo. Eles não estão mais fazendo a vontade de Deus, eles estão fazendo a sua própria. Isso está acontecendo, irmão. Isso está acontecendo no nosso meio. Mas isso está acontecendo porque há um contexto espiritual. Livro de Mateus capítulo 24 nos fala que duas coisas haveriam de acontecer nos últimos tempos. Duas coisas principais que atingiriam em cheio aqueles que querem servir a Deus: a apostasia e desamor. Quando você olha para os irmãos da igreja, você olha principalmente aí fora, você vê o desamor. Mas quando você olha dentro da igreja, você vê um desamor que não deveria de acontecer dentro da igreja. Porque o Senhor resumiu 603 leis de Moisés em 10. E resumiu as 10 em 2. E disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Tem gente que não consegue nem amar ao próximo, quem dirá Deus? E estão assim sentando do nosso lado no templo, irmão. Mas não se incomode, porque por ocasião da seiva será arrancado. É mister que aconteça essas coisas. O corrompimento está tomando conta, irmão. As pessoas não se importam mais em saber a respeito da doutrina. Elas estão agora justificando o seu pecado até por dentro da palavra. Elas estão dizendo assim: porque está escrito assim, ou não está escrito assim, foi omitido, então eu posso. Isso aí é pessoas que não têm e nunca tiveram vontade de servir a Deus com sinceridade. Porque servir a Deus com sinceridade não é fazer aquilo que eu quero, é fazer o que o Senhor manda. Porque quando Ele disse assim: tomai a sua cruz todos os dias, negai a si mesmo e siga-me. Quando o Senhor falou: toma a tua cruz, Ele disse: vai ser pesado. Não é fácil como a gente está vendo aí fora, não glamour.
luzes, palco, espetáculo, shows. É uma onda de gente entregando título, entregando tudo que é tipo de coisa para as pessoas que são mais, que tem mais, que já querem e querem mais. Nós estamos vendo como se fosse uma cena de novela, irmão, que no final todo mundo fica bem, que no final todo mundo é recompensado. Isso não tem nada a ver com ministério, isso não tem nada a ver com vida de cruz. Eu tinha um exemplo, irmãos, o maior profeta, na minha opinião, entre os profetas, eu estava até explicando para minha esposa, existiam os reis, teve o maior dos reis, Davi, talvez foi o maior deles, teve os discípulos, que talvez o maior deles foi Pedro ou João, teve os apóstolos que vieram depois, quando Jesus já tinha ascendido ao céu, talvez o maior apóstolo foi Paulo, e o maior entre os profetas, quem foi? O Senhor Jesus disse que o maior entre os profetas foi João Batista. Mas há outro, chamado Elias, que teve a sua vida inteira dedicada ao Senhor. Um dos maiores profetas, onde os maiores milagres aconteceram pelas suas mãos. E o que ele falava acontecia. Ele tinha ligação direta, conhecia o Senhor face a face. E você sabe como é que Elias viveu sobre a terra? Ele viveu moribundo pelos desertos, ele foi alimentado nas cavernas, ele se vestia de couro, de pele de animais. Na época dele, apenas 7.000 homens não se curvaram diante de deuses estranhos, ou seja, toda a população, todos aqueles israelitas que estavam ali vivendo em Israel na época de Elias, estavam jogados, corrompidos na imundícia, na prostituição, na idolatria a demônios, a deuses pagãos estranhos. Mas ele foi o maior profeta, irmão, ou um dos maiores. Como que pode? Elias não tinha nem o que comer, que teve que uma certa feita um anjo descer do céu, colocar uma botija embaixo do zimbro e um pão para ele comer, porque ele não tinha nada. E ele estava tão fraco e desanimado que ele queria morrer ali mesmo, deitou, e até mesmo o anjo colocando tudo isso ali aos pés dele, e ele olhou, comeu e se deitou de novo, de tão desanimado que ele estava. Se você vê um anjo na tua frente como Elias viu com os olhos abertos, o que aconteceria, será? E ele viu e dormiu de novo. Tamanho era o desânimo por conta da cruz que ele estava carregando. A vida do cristão, irmão, não é isso que está sendo apresentado. A vida do crente tem vitória sim, tem felicidade sim, tem. Mas juntamente com isso, conjugadamente com isso, tem batalha, tem luta travada, tem choro, tem lágrima, tem clamor. E se nós deixarmos de clamar, de sofrer por causa da palavra, por causa da cruz, se a nossa vida, a nossa caminhada começar a ficar fácil, aleluia, não é caminhada. Aleluia. Se ficar fácil é porque a cruz já caiu do nosso ombro e a gente nem percebeu. Não, meu Deus, mas está leve, então agora eu vou servir a Deus. Está leve a cruz? Quando você vai ver, cadê a cruz? Deixou, caiu, nem percebeu. É isso que está acontecendo hoje, irmão. Muitas pessoas estão se enganando na presença de Deus. Muitas pessoas estão andando na presença do Senhor, achando que naquele último dia vão ouvir a trombeta soar. Mas infelizmente a palavra do Senhor diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Servir a Deus não é estar aqui em cima pregando, irmão. Servir a Deus não é estar aqui cantando e todo mundo em lágrimas porque a unção está caindo. Servir a Deus não é o forte, servir a Deus não é arrastar multidões, servir a Deus não é ter o nome conhecido, não, irmão. Tem tanta gente que tem tudo isso e vai ficar aqui, ó. Ah, irmão, você está julgando? Não, estou falando pela palavra. A palavra do Senhor nos diz claramente a respeito dessas coisas. Irmão, quando eu falo assim, irmão, você está me julgando, eu digo, eu faço das palavras de Jesus Cristo as minhas. Eu digo, eu não estou lhe julgando, mas a palavra que eu vos tenho dito, essa vos julgará. E se eu falar alguma coisa fora da palavra, aí eu estarei julgando. Mas se eu falar por dentro da palavra, não sou eu que estou julgando, é a palavra. Livro de João, capítulo 1, diz que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Sabe o que é o verbo? A palavra. Na língua portuguesa é a palavra em ação. Nada mais é o nosso Deus do que a própria palavra que saiu da sua boca em ação. Não adianta apenas eu ter a palavra, irmão, eu tenho a palavra no meu coração, eu conheço os versículos, eu falo capítulo, versículo e livro para você, eu sei exatamente o que está escrito ali. Tá bom, e você obedece? E você observa a palavra, você tem sabedoria humana, mas a palavra do Senhor diz que a sabedoria humana para Deus é loucura. Se você não tiver essência, você não sabe nada. Se você e eu não servirmos, de nada nos adianta. Irmão, a palavra do Senhor é edificadora. Nós precisamos ouvir, irmão, o que o Senhor tem a dizer nos últimos dias. As mensagens mais puras do céu estão descendo, e as pessoas elas não estão acatando, continuam vivendo a sua vida conforme elas querem. Aleluia. Mas assim como eu já disse, servir ao Senhor não é fazer o que eu quero. Servir ao Senhor não é fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Não é interpretar a Bíblia de acordo com o meu conhecimento, porque o conhecimento do homem é loucura. Nós devemos dobrar o nosso joelho antes de examinar a palavra, porque o Senhor nos diz que o Espírito de Deus é que convence. Aleluia! O homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós queremos convencer, nós vamos. E nós vamos começar a largar nossa cruz convencido que nós ainda estamos carregando. Aleluia! E vai chegar no final do caminho e nós vamos nos deparar com a rejeição do Senhor, porque de acordo com a sua palavra Ele não muda. O mesmo Deus lá no deserto, no Egito, tirou aquele povo hebreu de lá, é o mesmo Deus que está aqui. Deus mudou? Deus não mudou, irmão. A única diferença grandiosa que aconteceu foi que Jesus enviou o seu Filho amado, e daí mudou o tratamento com o homem. Antes o homem precisava matar, sacrificar, precisava ali um cordeiro, precisava ali um novilho, precisava ali oferecer sacrifício para que o Senhor aceitasse o perdão dos seus pecados, para que o Senhor aceitasse certas coisas, e a fumaça ali daquele sacrifício deveria subir em linha reta, porque se a fumaça daquele sacrifício começasse a fazer curva, é porque o Senhor não estava recebendo. Mas hoje nós dobramos o nosso joelho, e o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador, porque Ele morreu, e a partir do momento que Ele morreu, quando Ele expirou, o véu do templo foi rasgado. Isso significa o que, irmão? O véu do templo é que separava o lugar santíssimo do resto das partes do templo. Só entrava ali o sumo sacerdote uma vez por ano, e o Senhor rasgou aquele véu. Ele disse assim: agora não há mais separação entre mim e você. Se ajoelha, se arrependa e clama pelo meu nome, que eu vou te responder. E o Senhor está aqui nessa noite clamando, bradando no nosso coração: não esqueça tudo que você foi ensinado. Não esqueça das diretrizes, da doutrina do Senhor, desde a tábua do teu coração. As tábuas dos mandamentos do Senhor foi descrita no nosso coração. A partir do momento que nós escolhemos servir ao Senhor, o Senhor, Ele foi encarregado de nos mostrar, de nos instruir na sua verdadeira palavra. Só sai do caminho do Senhor aquele que quer. Só deixa de servir ao Senhor aquele que acha que sabe mais do que a sua própria palavra, que justifica a sua própria vontade, para que o Senhor aceite o seu pecado. Isso não existe na presença de Deus. Isso não existe para o Senhor. Assim sim, não. Assim como aquela igreja Laodiceia, ela ia ser vomitada da boca do Senhor. Ele disse: é porque ela não era nem fria, e também ela não era quente. Ela nem servia e nem não servia. Ela estava sendo muro. E o Senhor disse: para mim não serve. Ou você entrega totalmente o seu coração, ou para mim não serve. Ou nós estamos ou não estamos. Ou nós somos ou nós não somos. Tem tantas pessoas que agora no final do ano, elas deixam um pouquinho de lado a sua vida cristã. Meu Deus, agora eu preciso deixar um pouco de lado, porque fim de ano é uma vez só por ano, então eu preciso me confraternizar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí rola bebida, rola música, rola prostituição, rola tudo que é tipo de coisa ali.
E daí esquece que eras crente. Aí dia 1º, dia 2, dia 3 de janeiro, dobra o seu joelho, Senhor, me perdoa. Isso é estar em cima do muro. Sabe por quê? Sabe quando que nós vamos provar que nós seremos a Deus com sinceridade? É bem na hora que nós estamos sendo mais tentados. Não é quando nós estamos em terra firme. É quando Pedro estava lá, por cima do mar. A sua fé foi provada e ele começou a afundar. Pedro, um dos apóstolos que teve mais prestígio, mas ele não teve mais prestígio antes do Senhor ascender ao céu, ele teve prestígio depois, porque ele reconheceu todos os seus erros e ele consertou tudo. E a partir do momento em que ele entregou realmente a sua vida e ele realmente creu na obra redentora, ele começou, até a sombra dele curava, ele passava a sombra dele, curava. Ele, com uma palavra, as pessoas eram curadas, levantavam os coxos, levantavam a todos aqueles que estavam com moléstias, enfermidades. Mas quando ele começou a servir com sinceridade, talvez na nossa vida as coisas não tenham acontecido. Talvez está trancada alguma coisa não esteja de acordo com a nossa vontade, com os nossos planejamentos. Vai saber se não é porque nós não estamos entregando nossos caminhos em sinceridade para Deus. Vai saber se é porque nós não estamos confiando plenamente no Senhor e colocando o Senhor em primeiro lugar. Queremos fazer com as nossas mãos. Já é a última hora, irmão. Não cabe mais tempo para que nós possamos ficar em cima do muro. Ou nós servimos ou nós não servimos. O Senhor não vem buscar uma igreja dividida. O Senhor não vem buscar uma noiva indecisa. O Senhor não vem buscar aquelas virgens que estão ali sem azeite na sua lâmpada. Elas estão despreparadas. Tem tanta gente despreparada no nosso tempo, irmão. As pessoas estão dando ouvidos para doutrinas de demônios que têm entrado no meio da igreja. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não muda. Se nós queremos parte com Ele, se nós queremos realmente alcançar o objetivo de estarmos aqui, qual é o objetivo de nós estarmos aqui hoje? Adorando o Senhor, qual é, irmão? É um dia ouvir o nosso nome, e esse grande dia é o último dia. Nós queremos ouvir o nosso nome no soar da última trombeta. E nós queremos receber a nossa recompensa, o nosso galardão por ter servido ao Senhor com sinceridade. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Quem Ele é? Ele é o Salvador da nossa alma. Autor, consumador da nossa fé. E tudo que nós somos, nós devemos a Ele. E tudo que nós temos, nós também devemos a Ele. Se coloque de pé nessa noite, irmão. Que o Espírito do Senhor continue falando no teu coração. Que essas palavras, elas possam ecoar durante muito e muito tempo nas nossas vidas. Porque para a glória do Senhor é a palavra da verdade. Tantas vezes nós escutamos a palavra, mas nós não queríamos escutar. Mas nós não estamos aqui para escutar o que a gente quer. Se nós vier para a igreja para escutar o que a gente quer, irmão, a gente sai vazio, não adianta de nada. Nós temos que aprender com o Senhor, com a sua palavra. Nós temos que aperfeiçoar. Ninguém sabe nada, ou sabemos muito pouco. E quando nós viemos para cá do Senhor, nós devemos vir aqui com o coração aberto para aprender. Eu, você. E com o nosso aprendizado a gente possa corrigir os nossos erros. Esse é o objetivo de Deus: exortar, corrigir, demonstrar, para que a gente não seja julgado como aqueles que descem à sepultura. E eu não estou falando materialmente, porque todos nós desceremos à sepultura, mas a palavra do Senhor se refere aos mortos. Nós não fazemos parte dos mortos, porque aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. E os mortos são aqueles que não serviram ao Senhor durante a sua vida e perderam a sua alma. Os mortos estarão diante do Senhor no dia do juízo. O Senhor não quer que nós façamos parte do grupo que vai estar diante dele no dia do juízo. Nós deveremos estar ao lado dele, não diante dele, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que vencerem, Ele também lhe dará tronos para que sejam julgadas as nações e as regerá com vara de ferro. Então nós não estaremos na frente, nós estaremos do lado do Senhor, principalmente ao lado direito. Porque assim como Ele venceu e se sentou à direita de Deus, nós também venceremos e nos assentaremos à direita do nosso Deus.
Amém? Que o Espírito do Senhor continue falando na tua vida. Tem alguém nessa